Boa noite, senhoras, senhores, pioneiros, pioneiras e mestres deste Brasil. Começamos agora a segunda edição do nosso querido Hovercast. Quem fala aqui com vocês é Júlia, pioneira do grupo escoteiro Pindorama do Clã Lagartixa Baia, aqui de Curitiba. Estão aqui comigo a Angélica, do grupo escoteiro do Mar Ilha do Mel, do clã pioneiro Cavaleiros de Netuno de Paranaguá. E a mestra Isabel, nossa convidada especial do Grupo Escoteiro Aldeia Verde, do clã João Paulo II de Cascavel. Galera, hoje a gente está aqui para falar sobre uma coisa muito importante no ramo pioneiro, que é o projeto de relevância. Muita gente tem medo desse assunto, então é por isso que a gente trouxe aqui a mestra Isabel para a gente falar sobre, e a gente vai estar aí ao longo desse mês de setembro conversando sobre o assunto para tirar todas as dúvidas de vocês e tirar esse medo de fazer o bendito projeto de relevância, né, gente? Sejam bem-vindas, meninas! Obrigada. Muito E obrigada, me sinto muito honrada de estar aqui participando com vocês. Eu agradeço o convite, a Júlia, a Angélica, todos os integrantes da Correpio Paraná, e podem contar comigo para o que vocês precisarem. quando eu lembro que quando a Bia, né, falou assim, não, vai ser projeto de relevância, eu falei assim, não, agora é minha hora, porque quando eu fiz o meu projeto de relevância, eu pirei todo mundo, né, pirei todos os chefes do grupo, não, o que é isso, como que faz isso, como que faz, e aí sempre tem aquele pioneiro que é bem perdido, né, que ele chega lá e fala, não, são só 30 competências, né? E vou revisar o projeto de vida para tirar a insígnia de pipi, né? Projeto de vida, e aí ele chega lá e chega o projeto de relevância. Ele fala, mas o que é isso? Como que faz? Como que é? É de comer, de beber? E eu pergunto para você, mestre, o que é um projeto de relevância? Aqui pra gente. O projeto de relevância é onde o jovem vai colocar em prática grande parte daquilo que ele já aprendeu no ramo pioneiro. E também, se ele tem uma vida pregressa no movimento escoteiro, também. Porque o projeto de relevância tem. Vamos começar do começo, né? O marco simbólico do ramo pioneiro é: eu tenho um projeto para a minha vida. E o projeto de vida, ele é um grande projeto de relevância, se você for pensar, porque você vai estar falando sobre a sua vida, sobre como você vai se desenvolver em 6 áreas, né, de desenvolvimento propostas pelo movimento escoteiro ao longo da sua vida como membro juvenil do movimento escoteiro e também como adulto, um cidadão integrante da sociedade. E o projeto de relevância, no meu ponto de vista, ele é um projeto que vai te dar vai te provocar a organizar o teu pensamento, organizar uma forma de execução de projeto que vai ser importante para você poder concretizar o seu projeto de vida no futuro. Então, ele é uma sequência de coisas que você precisa fazer, de decisões que você precisa tomar para realizar um determinado sonho seu, né? Que você quer colocar alguma coisa em prática na sua vida, como membro juvenil no movimento escoteiro, mas que ele vai servir de base para você poder concretizar o seu projeto de vida. Isso que é o projeto de relevância. Aí, estou falando da essência do projeto de relevância. Mas aí, se você for conversar sobre tudo o que é, quais etapas, né, para você desenvolver o seu projeto, acaba sendo assim. Quando você tem um clã que desenvolve bem todo o programa educativo, acaba sendo natural o jovem ter uma grande ideia para desenvolver o seu projeto de relevância. Então, eu sempre digo que é preciso que as pessoas tenham um ponto de partida. E, às vezes, as pessoas não sabem qual é esse ponto de partida, porque os mestres estão ali dando atenção individual para vários jovens, às vezes não acontece um treinamento de comadre, às vezes o jovem não participa de uma atividade que seja mais regional, para que possa ser enfocado o conceito do projeto de relevância. Então, assim, eu gosto de ter um ponto de partida. E por isso eu quero apresentar para vocês, caso vocês ainda não conheçam, esse guia aqui, ó. Eu já vi que tem alguns grupos que não adotam muitos guias. Esse guia, tá? É o guia do projeto pioneiro. Ele vai falar sobre o projeto de vida, vai falar sobre todos os outros projetos para você realizar
o programa educativo e adquirir as 30 competências necessárias para o ramo, e ele vai te dar dicas preciosas do passo a passo para você desenvolver o seu projeto de relevância. Muito massa, Que chefe. legal. E a gente está aqui não só para falar com os pioneiros, mas, como eu bem disse no começo, com os mestres também. Então a gente também queria saber como que o mestre pode incentivar um pioneiro, ajudar o pioneiro a realizar esse projeto de relevância que é tão importante na nossa progressão. Principal forma do mestre ajudar é conhecer o programa educativo, saber quais são as competências que o jovem precisa desenvolver, tem que ter isso na ponta da língua. Não dá para o jovem vir conversar com o mestre, mestre, eu estou pensando em cumprir tal etapa, eu quero adquirir tal competência. E o mestre nem sabe do que se trata. Então tem que ter lá no seu celular baixado o mapa para poder acompanhar o raciocínio do jovem. Senão, o mestre às vezes pensa que é assim. Agora, muitas vezes, né? O mestre pioneiro, ele é um cara que ou ele é inexperiente, chegou no grupo há pouco tempo e não tem onde encaixar aquele escotista em nenhum lugar e colocam ele no ramo pioneiro. É uma pessoa que tem muita experiência de vida. Vamos pôr no ramo pioneiro. Tá. Ou ele é um mestre já antigo do grupo, que está cansado, que já trabalhou bastante nas outras sessões e que está querendo dar um tempo. No ramo pioneiro você não vai precisar fazer muita coisa, os jovens fazem sozinhos. Não vejo dessa forma, acho isso muito perigoso quando acontece, porque é decisivo o ramo pioneiro. Nós vamos, enquanto movimento escoteiro, vamos devolver o jovem para a sociedade, então nós precisamos de jovens preparados, afiados, sobre o que eles estão fazendo aqui no mundo, né? Se eles querem transformar a sua própria realidade, a realidade do seu grupo escoteiro, da sua comunidade, a realidade do mundo, eles precisam de pessoas ao lado deles tão afiadas quanto. Então, os mestres pioneiros precisam se preocupar com sua progressão individual, né? Precisam fazer cursos, precisam estar atualizados, precisam participar das discussões sobre o movimento pioneiro junto com seus supervisores, né? Eu tenho vivido essa experiência aqui no Oeste, eu faço parte da supervisão da Regional Oeste, e é muito legal que a gente provoca esses mestres para que eles estejam sempre se desenvolvendo também, no ritmo dos jovens. Bom, superado isso, já é um mestre ativo, que conhece o que ele vai estar apoiando o seu jovem, é preciso que o mestre saiba o que é um projeto. E para ele poder dizer para o jovem, olha, projeto é isso, né? Então, assim, tem uma definição nesse guia que eu estou falando, está lá na página 24. Quem quiser adquirir esse guia, ele está à venda, né, na loja escoteira, mas não precisa todo jovem ter, não precisa todo mestre ter. Se cada clã tiver um guia, já vai poder servir como uma consulta. Então, a consulta, porque ninguém sabe tudo, né, gente? Ninguém sabe tudo. Eu digo assim, estou aprendendo todos os dias. Toda oportunidade que eu tenho de conversar com outro mestre mais experiente, eu estou procurando saber mais, e a gente é aprendiz para sempre. E isso é interessante no movimento escoteiro, que ele nos ensina isso. Você vai ser aprendiz para sempre. Então, o aprendiz precisa ter formas de consultas ao conteúdo, né? Então, por isso que eu estou falando, não é escola, não é, vocês já estão cansados na faculdade, no cursinho, estão cansados de escola, mas se vocês querem realmente dicas de como você faz para de forma organizada, rápida, direta, vai resolver? Quer saber o que é projeto pioneiro? O que é um projeto? Página 24 do Guia do Projeto Pioneiro. É um conjunto de atividades interrelacionadas e interdependentes que se realizam para alcançar uma meta planejada pelos pioneiros. Então, ótimo. Você vai precisar, você tem um objetivo, né? Qual é o seu objetivo? O que você quer fazer? Ao longo da vida escoteira, o jovem já decide se ele gosta mais de prestar serviço à comunidade, se ele gosta mais de trabalhar com natureza, se ele, de repente, está precisando definir na vida dele um trabalho diferente, né? Ou alguma coisa que ele queira. Então, tem as áreas, né? Que o jovem vai poder decidir. Mas já vamos chegar lá. Então, antes disso, o jovem, ele percebe que ele se identifica, vamos pegar uma área assim, me identifico com a área de serviço. Que bacana. Toda vez que a gente precisa conversar com uma ONG, toda vez que a gente precisa conversar com o serviço público, a prefeitura, o Estado, alguma coisa, esse jovem está disponível. Porque, de repente, ele conhece alguém da família dele,
Então, vai desenvolvendo isso. Então, o jovem também tem que ir tendo uma visão crítica de como ele se encaixa na sociedade. Aí, eu gosto mais de trabalhar com natureza. Então eu quero fazer uma revitalização de um fundo de vale. Tá, mas o que você vai fazer exatamente? Não, eu quero ir lá e quero fazer uma limpeza no entorno desse rio, depois eu quero fazer uma recuperação da nascente. Opa, maravilha, esse é seu sonho. Então, aí que o jovem precisa saber 5 passos, né? 5 não é mais, são 6 passos para desenvolver um projeto. Primeiro, precisa sonhar. Sonhei que quero revitalizar uma área de preservação. Maravilha. Aí você vai ter que escolher qual vai ser a área. Então, aí você tem que ver uma série de coisas. Se naquela área é propriedade particular, se é propriedade pública, se você vai precisar de algum equipamento, se você vai precisar de pessoas, de mão de obra para poder fazer isso. Tudo isso você tem que saber, vai ter que escolher. Aí vai ter que organizar. Quem são as pessoas que vão ajudar? Que equipamento que você precisa? Precisa de dinheiro para isso ou não? Isso tudo faz parte do organizar. Depois você vai realizar. E esse realizar é propriamente definir qual vai ser o dia, quais vão ser as pessoas envolvidas, tudo isso. Depois de realizado, você tem que avaliar e depois você tem que comemorar. Esses são 6 passos para você desenvolver um projeto. Tem que estar muito claro na vida de vocês isso para que vocês consigam de cara falar, essa é a minha meta, esse é o projeto que eu vou fazer. Então, ok. Um projeto você tem que ter uma meta do que você vai fazer, você tem que saber o que você vai fazer, você vai ter que saber como você vai fazer e pensar que são várias coisas interligadas. Um projeto não é só você prestar um serviço em um dia, você tem que planejar. Por isso que o projeto de relevância é pedido que seja um prazo de no mínimo 4 meses para desenvolvimento do projeto de relevância. Porque não é uma coisa que você faz tão fácil, tão rápido. Você, às vezes, vai levando por um lado e vai pensando que dá certo, aí você chega numa determinada legislação que te impede de fazer o que você quer. Chega num determinado momento, de repente, é um valor que te impede de fazer o que você quer. Porque o projeto pode ser de viagem também, né? E a viagem vai custar. Então, é isso. Eu acredito que tenha respondido a tua pergunta aí, Júlia. Se tiver alguma dúvida, é só me falar. E eu achei legal que você falou do guia. Eu lembrei agora que no Paxtu você consegue acessar os guias online, virtual e baixar, né? Lá tem a aba Biblioteca no Paxtu. E você pode acessar tanto literaturas do escoteiro assim, relacionadas a outros ramos, livro de canções, os próprios livros de Bipi estão lá, todos em PDF, bonitinhos para você conseguir ler. Então, se você não quiser adquirir o livro físico, você pode ir lá baixar virtual no Paxtu. É isso aí. Me lembrou muito, você falando, me lembrou muito que a gente segue, né, por um caminho, e aí depois se depara com outra coisa e fala, putz, não é isso, vou voltar, né, vou refazer. E eu fiz isso no meu projeto, ele foi no meio da pandemia, e aí eu não conseguia achar as pessoas, eu falei, não, gente, vou mudar o negócio, e mudou, pensei uma coisa, estava uma coisa no papel, e na prática mudou totalmente, eu falei assim, meu Deus, e agora? Mas acontece, é a vida. Já engatando na pergunta, eu acho que você já respondeu essa pergunta, mas se quiser se apropriar mais. Não sei qual área escolher. Que área? Natureza, serviço, viagem, trabalho, como que caminha esse jovem, mas acho que você já respondeu, mas se quiser... Não, mas dá para aprofundar essa área aí, sim. Eu sabia que teria essa pergunta, só dei uma pinceladinha. Mas é assim, ó, cada jovem tem um perfil. E a gente está com o jovem no ramo pioneiro sempre tentando incentivar o autoconhecimento, o autodesenvolvimento e a melhoria contínua. Então, se a gente pensar assim, quando o jovem entra no clã, nós mestres precisamos ajudar esse jovem a ir buscando esse autoconhecimento. Nas próprias atividades que a gente faz, por exemplo, nas vigílias, né? As vigílias proporcionam um momento para o jovem refletir. Participando de projetos em andamento também, o jovem vai vendo aquilo que ele mais gosta, aquilo que ele menos gosta, né? O que ele está mais disponível. Então, tem os projetos que são voltados 50%, 50%. Serviço e natureza, metade das possibilidades, são mais voltadas à comunidade.
E viagem e trabalho são mais voltadas à individualidade do jovem, que ele vai se desenvolver enquanto cidadão para que ele possa depois estar servindo a comunidade de maneira mais efetiva, mais forte, mais fortalecida. Então, assim, existem aqueles jovens que já têm uma habilidade, já vêm da tropa sênior, ou já são, por natureza mesmo, assim, mais vinculados com questões sociais. Então, tá. Esses jovens, naturalmente, vão querer fazer um projeto que mais voltado para serviço. Às vezes já presta um serviço voluntário numa escola, às vezes quer fazer alguma coisa para o próprio grupo escoteiro, participa de uma ONG, participa ativamente de uma igreja, ou então conhece um grupo de pessoas que precisa de ajuda. Ok, normalmente o jovem já vai mais para essa área. Natureza, mesma coisa. Mesma coisa. O jovem que já tem mais habilidade, às vezes faz uma faculdade de engenharia agrícola, de medicina veterinária, alguma coisa assim, quer fazer alguma coisa voltada para a natureza. Mas, ao mesmo tempo, isso não limita o jovem, porque às vezes ele tem uma tendência a fazer muitos projetos voltados ao serviço e à natureza no cotidiano. Então, ele já faz isso nos outros projetos de relevância, nos outros projetos que não sejam de relevância. E aí ele quer fazer uma coisa diferente. Então, aí ele vai para a viagem, ou aí ele vai para o trabalho, né? Então, cabe ao mestre ajudar a apresentar essas áreas ao jovem desde o início da vida no clã, para que o jovem possa ir amadurecendo essas ideias. Tem jovem no meu clã, que já teve jovem que passou pelo meu clã, que era um jovem super ligado à comunidade, mas que ele quis fazer um projeto de viagem, para ele olhar para ele mesmo, para as coisas que ele gostaria de fazer, porque a viagem, às vezes, é uma viagem solitária. E aí proporciona também esse momento de reflexão, esse momento de ser útil para a sociedade, né? E a área do trabalho é interessante porque às vezes as pessoas confundem com serviço, mas serviço e serviço é vinculado à sociedade. Trabalho é vinculado ao desenvolvimento pessoal do jovem. O jovem quer, por exemplo, fazer um estágio numa determinada empresa, quer entrar num programa de trainee de uma determinada indústria. E é difícil. O que ele precisa fazer para que ele possa estar apto a tentar a vaga naquela empresa? Isso é muito legal, porque aí o jovem, de repente, a empresa é internacional, ele precisa falar uma segunda língua. Então, joia, vamos incentivar o jovem para que ele se matricule num curso de línguas para que esteja apto. Vamos incentivar. E isso tudo vai estar escrito no projeto dele. Ele vai precisar de dinheiro para poder fazer esse curso. Aí vamos incentivar o jovem para que desenvolva um projeto paralelo para arrecadação de dinheiro para ele conseguir fazer o curso. Aí ele vai precisar, de repente, fazer um teste em São Paulo. Vai precisar ir até lá. Então, aí o projeto de trabalho é um pouco diferente dos demais. Às vezes, os próprios mestres se confundem. Então, a gente precisa estar ciente de que o projeto de trabalho não é trabalhar para a comunidade, é um projeto para que o jovem esteja preparado para assumir uma vaga de trabalho que ele sonha. Então, isso é um trabalho. Natureza, recuperação de alguma coisa da natureza, ou então uma forma de você fazer um projeto também de natureza, vamos dizer, de arrecadação de alguma coisa que você pode tirar da natureza. Por exemplo, um projeto de arrecadação de plástico para mandar para reciclagem. É um projeto de natureza também. Então, de repente, o jovem tem essa habilidade, quer fazer isso, pode fazer. Serviço, como disse, servindo a comunidade. E o de viagem, aí esse de viagem é interessante, que o jovem às vezes tem um sonho mesmo. Quero fazer um mochilão pela América do Sul. É um projeto gigante, porque é internacional, vai demandar muita grana, vai demandar muito tempo, muito conhecimento, muitos contatos prévios, porque tem também a questão da segurança. E uma coisa que é interessante, que eu ainda não falei a respeito dos projetos, do projeto de relevância e dos projetos do ramo pioneiro como um todo, é que diferente dos demais ramos, os projetos que são desenvolvidos no ramo pioneiro podem ser feitos por uma equipe de interesse que tenha pessoas não escoteiras,
que não participam do movimento escoteiro. Então, por exemplo, você vai fazer um projeto de viagem e você quer colocar na tua equipe de interesse uma pessoa que seja um funcionário ou mesmo dono de uma empresa que faz viagens, que planeja viagens. Essa pessoa pode fazer parte da sua equipe de interesse, vai te ajudar muito a organizar. Mas aí cabe tanto ao mestre quanto ao jovem apresentar para essa equipe de interesse não escoteira quais são os objetivos do movimento escoteiro para que estejam alinhados para conseguir conquistar aquilo que o jovem está planejando, né? Porque senão perde o caráter, às vezes, educacional, né? De desenvolvimento do jovem e vira uma questão comercial. Então tem que tomar cuidado com isso. Então, beleza. Agora decidi meu tema, comecei ali meu projeto de relevância, decidi meu tema, mas e agora como é que eu começo de fato? O que eu preciso fazer para dar início de fato a esse projeto de relevância, já que agora eu já tenho o tema, já tenho meu mestre comigo me orientando? O que eu preciso fazer, mestre? Precisa pôr no papel. Porque um sonho, quando ele está na nossa cabeça, ele é só um sonho, né? Mas se a gente colocar ele no papel, a gente começa a executar. Então, tem que fazer uma planilha bem organizada, bem estruturada, para você colocar lá quem são as pessoas participantes do seu projeto, os contatos, as metas, os prazos, porque quando você estipula os prazos, que você vai começar efetivamente a realizar o seu projeto. Porque senão você às vezes fica só sonhando, sonhando, sonhando e não executa. Quando você estipula um prazo, mesmo que seja só para você, você diz assim, segunda-feira, dia 12, eu vou fazer tal coisa. Eu não vou dormir enquanto eu não tiver feito tal coisa. Aí você está realizando seu projeto. Vai acontecendo de forma natural, mas essa é a dica. Quer que o seu projeto aconteça? Põe no papel. Se você não puser no papel, pode ser que ele se realize. Mas talvez no papel ele vai ser realizado com maior excelência. Boa. Eu lembro que quando eu fui fazer o meu, né, eu tava com várias ideias, não sei o que, minha mãe falou, coloca no papel, faz alguma coisa, sabe? Porque senão você vai ficar muito perturbada, muito louca. Então tá, vou colocar no papel. Depois que eu coloquei no papel, eu enxerguei as coisas e falei, não, agora sim, vou fazer. E, assim, já pulando meio que pro final, assim, mas uma dúvida que muitos jovens têm, que é, e o relatório? Como que faz o relatório? É algo formal? Como que faz isso? É muito formal ou não? É só um Então, relatório? sobre o relatório, como eu disse, os jovens, cada um tem uma habilidade, né? Então, eu tenho jovens que são mais da área de humanas, e eles gostam de escrever um texto. É quase uma dissertação, assim, é uma descrição do que foi a experiência do jovem. O jovem que é mais de exatas, ele gosta de descrever por tópicos. Ele gosta de mensurar mais. Aí, ou ele faz uma planilha, uma tabela, né? Colocando o que foi feito e quais foram os resultados. Mas isso vai depender muito do jovem. Não existe um modelo obrigatório, né? Existe uma forma de quando o jovem chega para fazer o relatório do projeto de relevância, ele já tem uma caminhada que ele já está pronto para fazer isso de forma natural. Ele vai prestar contas, entre aspas, para ele mesmo sobre o projeto dele, porque ele vai se autoavaliar, né? E para as outras pessoas envolvidas no projeto, para o grupo dele, para o clã, para a equipe do programa educativo, que ele vai submeter, de repente, para a insígnia de BP. Mas aí é uma coisa que é natural. Não existe um modelo fixo que tenha que ser feito daquele jeito. Vai ser da forma como o jovem acredita que que ele está conseguindo transmitir para as pessoas o conhecimento que ele adquiriu. Né? Então, não é algo tão formal assim. O próprio projeto, né, de relevância, ele não precisa ser no formato que sempre igual para todos os jovens. Cada jovem vai desenvolver de acordo com aquilo que ele acredita que é o mais importante. E a gente tem muito essa divisão, a gente está, né, dividindo até aqui um pouco assim, a questão da parte teórica do projeto e a parte mão na massa dele. E aí, muita gente já me perguntou o que precisa ter nessa parte teórica do projeto, até no relatório, precisa ter resultado, precisa ter com quem que eu falei, até pra gente, né, não ter nenhum problema na hora de enviar isso para o EB e aprovar
insígnia de pipi, porque às vezes acontece. Então é bom saber de tudo antes, gente. Legal, Júlia. É importante essa pergunta e eu quero dizer para vocês assim, não tenham em mente que você vai fazer um projeto escrito primeiro e depois você vai fazer o projeto, a parte mão na massa. Porque senão pode acontecer isso que aconteceu ali com a Angie. Quando você coloca no papel, você começa a realizar. Mas, às vezes, no papel, o papel aceita tudo. Você pode dizer assim, eu vou ter 300 mil reais no dia 12 de dezembro desse ano. Mas e daí? E como você vai fazer para levantar essa grana? Então, o papel aceita qualquer coisa. A parte teórica e a parte de mão na massa tem que caminhar juntas. Você precisa ter, vai colocar no papel, escreve seu sonho no papel e escreve logo de cara, dia tal eu vou conversar com tal pessoa para saber se isso que eu vou fazer é viável. Porque você precisa ter isso em mente. É viável? Ter um sonho é maravilhoso. Você tem um sonho. Mas aí, é viável? Às vezes você tem que conversar com 10 pessoas para você entender se aquilo que você quer fazer é viável ou não. E quando você conversa com essas 10 pessoas, você vai adquirindo conhecimento que vão te dar suporte para que você possa, então, já que não conseguiu colocar aquele sonho daquela forma no papel, você vai colocar o que é possível de ser feito. Aí conversou com as pessoas e vai colocar o que é possível de ser feito. Não cria na sua cabeça, a pior coisa que a pessoa pode fazer é criar na cabeça um sonho, pensar tudo sozinho, colocar no papel e daí dizer assim, agora eu vou executar. É a pior coisa. Porque ela vai criar uma expectativa. E às vezes a expectativa dela não vai se concretizar porque é inviável de alguma forma. Tem uma lei que impede, tem grana que impede, tem prazo que impede, tem muita coisa que complica. Por isso que eu digo que tem que caminhar lado a lado. Quando você vai fazer o seu projeto, você precisa ir conversando com as pessoas que podem te orientar. Vamos pegar um exemplo para ser prático assim. Decidi que eu vou fazer que eu vou construir vou revitalizar uma nascente, que fica numa área de preservação permanente aqui. Tipo, vamos dizer assim, eu moro perto de um rio e eu vejo que esse rio está abandonado. Quero revitalizar o rio. Aí eu escrevo tudo. Eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou plantar mudas de árvores, eu vou. E aí a pessoa não conversou com alguém da prefeitura. Não sabe se aquela área pode ser se nós, enquanto movimento escoteiro, podemos mexer lá. O cara pensou em tudo. Chegou na primeira, falou com a prefeitura falou: não, para essa área já tem um projeto que está sendo desenvolvido em parceria com a Itaipu, os prazos já estão acontecendo e não vai dar para você desenvolver do jeito que você quer. Aí a pessoa se decepciona. Mas aí o cara lá na prefeitura diz assim: olha, mas já tem um projeto sendo desenvolvido pela Itaipu, e se você quiser, você pode entrar em parceria com esse projeto. Opa, já é uma luz no fim do túnel. Então, com quem eu tenho que conversar? Você tem que conversar com essa pessoa. Vai ligar para essa pessoa. Oi, fulano de tal. O meu nome é Isabel, sou do Grupo Escoteiro Aldeia Verde. Eu tenho muito interesse em ser útil para a sociedade, ajudar vocês no desenvolvimento desse projeto. Vocês me permitiriam que eu participasse? Aí o pessoal vai dizer, sim, claro, pode participar. Daí ele fala assim, que sabe o que é? Eu tenho 5 meses para terminar esse projeto. Aí fala, opa, não, daí não vai dar. Esse projeto é um projeto de longo prazo, ele vai ficar pronto dentro de 3 anos. Já não deu. Tá, mas então em que eu posso. Daí, aí que vem a pessoa ter uma resiliência, assim, tipo, igual o bambu, né? Enverga, mas não quebra. Puxa, meu sonho tá indo por água abaixo. Tá, mas então, em que eu posso ser útil para vocês para fazer esse projeto? Olha, você não vai poder revitalizar a fonte, mas se você quiser, você pode. Nós precisamos que alguém vá lá e limpe aquela área, porque está muito degradada, está cheio de pneu, plástico, vidro, precisa limpar aquela área. E aí, antes de mexer na nascente, nós vamos ter que fazer um plantio de árvores lá no entorno. Ah, eu posso fazer isso? Sim. Nossa, mas e onde que eu posso conseguir as mudas de árvore? Ah, você pode ligar para o outro fulano de tal. Liga para o fulano de tal. Viu só? Mudou já o projeto. Aí ele vai escrevendo o projeto. Aí ele vai escrevendo. Escreveu, ó, meu sonho é revitalizar a tal área. Eu estive em contato, daí já está fazendo relatório.
Entendeu? Estive em contato com a prefeitura me disse isso e aquilo. Aí eu mudei de ideia e fui e fiz isso e aquilo. Falei com o pessoal da Itaipu, eles disseram que não dava para fazer do jeito que eu queria, mas eles me deram uma ideia de fazer uma outra parte. E aí eu entrei em contato com o IAP, consegui 50 mudas. Eu queria muda de IP, mas eles disseram que não podia ser IP, que tinha que ser, sei lá qual outra, porque é uma árvore mais adequada. Entendeu? Vai escrevendo tudo isso e vai colocando prazo para tudo isso e aí vai realizando. Aí na equipe de interesse, quem que vai estar? Vai estar o cara da Secretaria de Meio Ambiente que te orientou, vai estar o cara da Itaipu que te orientou, vai estar o cara do IAP, agora é o IAT, né? Não é IAP mais. IAT que te arrumou as mudas de árvore, e aí você vai ter que falar arrumar voluntários para ir lá junto com você para limpar essa área. Vai falar com o seu clã, vai ver quem são as pessoas que querem participar de um projeto em andamento, porque quem participa de um projeto em andamento está cumprindo uma outra etapa. Essas pessoas vão vir com você, vocês vão marcar o dia, aí vão ter que decidir. Precisa de luva, precisa de saco plástico, precisa de. Onde vai descartar? Fala com o cara da prefeitura de novo. Onde eu posso conseguir esses materiais? Onde que eu posso descartar esses materiais? Vamos agendar para um caminhão da prefeitura passar aqui e pegar o que a gente arrumou. Aí fala com o cara da, com os jornalistas da sua cidade para fazer uma reportagem dizendo assim, olha, nesse dia os escoteiros estiveram lá, fizeram uma limpeza, já cumpre uma etapa para o seu grupo para padrão ouro, que precisa ser tema de uma reportagem. Outra coisa, pode. Ah, não tenho braço suficiente, minha equipe é muito pequena. Fala com o pessoal do Rotaract, fala com o pessoal de uma ONG, Amigo dos Rios, que vai junto. Gente, isso aí é o projeto, entendeu? Chamar outras pessoas de outros grupos escoteiros também vale, né? Então, assim, os clãs têm Com que estar sempre certeza. unidos, galera. Então, peçam ajuda para outros grupos escoteiros, conversem com os amigos de vocês, porque é assim que vocês vão criar laços também dentro do movimento escoteiro. E esses são laços que vão durar pra vida toda, sabe? Tem gente que eu conheci em 2014, que foi quando eu entrei. Eu mudei algumas vezes de grupo e continuo super amigo dessas pessoas. Então, é muito bacana se você não tem gente no seu grupo, talvez, para te ajudar, assim, né? Pela quantidade de gente, você pode ir atrás de outras pessoas em outros grupos. Eu tenho certeza que eles vão estar de braços abertos para vocês. Ou até amigos também, né? Que Sim. nem é do escoteiro e falam, não, vamos lá. E, enfim. Só um momentinho, pessoal, calma. Eu vou fechar a minha porta ali, só um momentinho. Tudo bem, Aide. Eu acho massa que no projeto de relevância a gente tem essa oportunidade de trabalhar com tanta gente, né? Porque a gente pode estar trabalhando com gente do movimento escoteiro, com gente de fora. Então a gente pode estar envolvendo muita gente, o projeto ser maior do que a gente até imaginava. É um grande impacto, né? É bem legal. Uma coisa que eu sugiro sempre para os jovens quando você for fazer, hoje em dia, as redes sociais nos proporcionam muitas oportunidades de você deixar eternizado o seu projeto. Cria uma página, faz um blog, enfim, tem muitas possibilidades de você eternizar o seu projeto para que ele vire um projeto de consulta dos outros jovens, né? É bem interessante todas as oportunidades que existem de fazer projeto. E é legal porque você pode criar laços. E eu já vi jovens assim que fazem um projeto e aquele projeto pode virar, de repente, o projeto da vida do cara, que para o resto da vida ele vai trabalhar com aquilo, né? Então, pode ser muito útil mesmo o projeto. Verdade. E assim, mestre, a gente já fez o grupo de interesse, fechou o grupo de interesse, colocou lá na parte teórica, colocou no papel que a gente vai fazer. E a mão na massa, como que a gente executa? Como que faz isso? Desse jeito que eu estava falando mesmo. Você vai ter que ir caminhando paralelamente para que as pessoas que se propuseram a ajudar você possam te ajudar, né? Você tem que daí, a partir do momento que você conversou com todas as pessoas que são necessárias para que seu projeto aconteça, e isso ao longo do caminho podem ir aparecendo outras necessidades e outras pessoas podem vir somando ao seu projeto, você vai fazendo isso paralelamente, vai estipulando prazos e vai realizando. E às vezes, quando você vai realizar, precisa mudar alguma coisa? Tudo bem, muda, reescreve seu projeto, coloca novos prazos, coloca novas necessidades, faz levantamento de matéria-prima que você precisa, assim, né? Se é
se é algum equipamento, se é dinheiro, se são pessoas, ao longo do caminho você vai levantando isso. É dessa forma. O E projeto muita também, gente. Opa, desculpa, Angie. o Vai lá, vai lá, projeto vai lá. também, ele pode ser somente individual ou pode ser duas pessoas fazendo o mesmo projeto? Uma pergunta assim que eu tive agora que Sim. Olha, eu não recomendo, porque sempre vai ter uma pessoa que vai fazer mais do que a outra. E assim, eu acho que dá para você, as pessoas podem fazer junto contigo, mas aí eles vão fazer valendo para eles participar de um projeto em andamento. E o projeto de relevância, ele precisa ser individual, a menos que seja um projeto muito grande. Assim, no movimento escoteiro, não tem nada que seja muito rígido assim, não pode isso. Isso é muito raro, né? Se os jovens querem fazer, vamos tentar viabilizar. Mas eu penso que fica muito difícil de você mensurar o que um realmente fez e o outro realmente fez. Então, aqui nos projetos que eu já acompanhei, várias vezes os jovens fazem, um apoia o projeto do outro, mas vale para um só. Porque senão fica uma coisa assim, às vezes vai alguém, né? De repente pode causar até um desentendimento entre os jovens, de um achar assim, ai, eu levei o fulano nas costas. Eu acho que é melhor fazer, para mim, no meu ponto de vista, é melhor fazer individualmente. Entendi. E o projeto de relevância, como a gente estava comentando, é um projeto grande, de grande impacto, né, que a gente pode estar fazendo. E às vezes a gente não tem muito tempo, é trabalho, é faculdade, muita correria. Então eu queria saber se dá para aproveitar o projeto de relevância da insígnia de BP para conquistar outras insígnias dentro do movimento escoteiro. Por exemplo, Escoteiros do Mundo, Mensageiros da Paz e Com etc. Tem certeza. como? Com certeza. Com certeza dá. Um mesmo projeto, ele pode ter, desde que ele preencha os requisitos necessários, né? Por exemplo, para o Mensageiros da Paz, tem uns critérios lá que você precisa, que o teu projeto precisa atender. Então, você desenvolve o teu projeto e aí, se precisar adaptar algum detalhe, você adapta, faz uma coisa extra. Você pode inscrever o seu projeto de relevância como projeto para conseguir outra, nem é insígnia, né? Mas para um outro, não sei como é que diz, porque o Mensageiros da Paz não é uma insígnia, né, vamos dizer. Mas para você conquistar outros espaços aí dentro do movimento escoteiro, você pode escrever o seu projeto, sim, nada impede. Só tem que preencher os critérios, né? Porque aí você não vai. Como é que você. Depende, um projeto de viagem. Você vai escrever ele no Mensageiros da Paz. Por quê? Ah, pode ser que na viagem que você se propõe a fazer, você vai fazendo um trabalho de conscientização das pessoas, de distribuição de alguma coisa, você vai deixando a sua marca. De repente, pode casar. Mas aí, desde que preencha os critérios, nada impede. Isso são músicas para ouvidos dos universitários e trabalhadores. Total. E tem como utilizar um projeto externo como projeto para insígnia de BP? Tem como? Tem? Tem como. Tem. Se você participa de um projeto na igreja, por exemplo, você faz Uhum. um trabalho lá na igreja com as crianças de uma determinada ONG, ou sei lá, pode aproveitar, não tem problema nenhum. Só que aí você já é voluntário de alguma coisa. Aí você vai ter que, então, chegar para as pessoas que organizam aquele voluntariado e dizer: olha, eu preciso desenvolver um projeto no movimento escoteiro, gostaria de saber se vocês me permitem que eu utilize as atividades, o conhecimento que eu estou adquirindo aqui nesse projeto para encaixar no projeto de relevância, que é uma etapa que eu tenho que cumprir no movimento escoteiro. Vocês gostariam de fazer parte da minha equipe de interesse? Aí vai ter que explicar tudo para eles, colocar no papel e boa, dá para usar, com certeza. Então, por enquanto, a gente tinha essas perguntas. A gente pede que se tem algum pioneiro aí, mestre ou pessoa nos assistindo que tem alguma dúvida com relação a esse tema, que mande pra gente via Instagram ou comentários do YouTube, tá? O Instagram da Correpio é a Correpio PR e o YouTube é o Hovercast. Então, a gente tá liberando aí nessas plataformas. Me perdi na finalização e o Gabriel vai ter que Posso cortar. aproveitar? Pode. Pode! Eu quero dizer uma coisa assim, ó, que às vezes o projeto, vocês são muito ocupados, tem um monte de coisa para fazer, e assim, pode parecer que é uma coisa muito difícil de fazer um projeto de relevância, mas não é.
o movimento escoteiro acredita muito que com atitudes simples é possível mudar o mundo. Então, se de repente você quer fazer o seu projeto de relevância, tem pouco tempo, realmente você já está perto de fazer 21 anos, se você demorou para pensar em fazer, é possível fazer projetos que sejam simples, mas que tenham grande impacto. É possível. Com a ajuda do seu mestre, você poder dimensionar que um projeto que seja de impacto, de relevância, que seja interessante, e que seja interessante para você também, e seja simples. Não precisa ser uma coisa mirabolante, uma coisa nunca pensada antes, mas que seja útil, tanto para você quanto para a comunidade que você vive. E é possível fazer, gente. Não é uma coisa tão complexa quanto parece. E eu tenho uma mania de simplificar essas coisas, porque eu sou jornalista e eu trabalho com projetos o tempo inteiro. E eu acho muito simples fazer um projeto. Mas aí, quando vai falar com as outras pessoas, às vezes falam assim, meu Deus, mas são muitas coisas que você tem que fazer. Mas é isso que vai fazer você ampliar a sua visão de mundo, ampliar o seu conhecimento. É uma ferramenta que ele não pode ser encarado como um problema. Ele tem que ser encarado como uma ferramenta para que você amplie seus horizontes, amplie seus conhecimentos e que você tenha uma desculpa para entrar em contato com outras pessoas. Porque é difícil quando você não é ninguém, assim, na ordem do dia, você quer fazer uma coisa. Mas quando você é um pioneiro, que faz parte do movimento escoteiro, você pega o telefone, você liga para a pessoa, você manda um WhatsApp para a pessoa e você se apresenta. Olha, você tem um status, né? Oi, tudo bem? Eu sou fulano de tal, do grupo tal, e eu quero fazer uma coisa para transformar a minha cidade. Olha que importante que você é. E não precisa ser uma coisa muito complexa, mas precisa ser algo que tenha um impacto na sociedade em que você vive. Tenho certeza que todo pioneiro tem alguma coisa para apresentar e que pode ser muito útil, porque vem sendo provocado, né? Toda atividade a gente está ali sendo motivado a fazer alguma coisa. Então, ok, eu me coloco também, Júlia, à disposição, e Andy, para todos os pioneiros do Estado que tiverem dúvida, para os mestres, quem tiver alguma dúvida que eu possa ser útil, eu me coloco à disposição. É, as meninas podem passar meu WhatsApp, podem passar os meus contatos nas redes sociais, podem falar comigo. Eu gosto bastante de estar à disposição, então nunca é incômodo. Talvez eu demore um pouquinho para responder, mas eu respondo todo mundo, pode deixar. Eu queria agradecer a presença da mestra aqui hoje, né? Nesse segundo episódio de Hovercast, com esse assunto tão importante. Agradecer a presença da Ange também, né? Dupla de comunicadoras apresentando o Hovercast de hoje, né? Essas foram as dúvidas que a gente trouxe para vocês em relação ao projeto de relevância. E se você tem alguma outra dúvida que não foi esclarecida aqui, você pode mandar para a gente lá pelo Instagram, CorrePioPR, manda uma DM pra gente, que a gente vai estar fazendo lives ao longo do mês de setembro relacionadas a projetos de relevância, e a gente pode usar essas lives justamente para também responder as suas perguntas. A gente vai estar trazendo outros convidados, pioneiros, né, que já fizeram seus projetos de relevância, então fiquem ligados que vai ter muita coisa bacana. Mestre, eu queria saber, você tem alguma última mensagem agora para os nossos pioneiros e mestres e pessoas que estão assistindo esse Overcast? Em primeiro lugar, eu quero parabenizar a Correpio, os mestres que são coordenadores do ramo e vocês que são coordenadores adjuntos, que fazem um trabalho maravilhoso, que dedicam a vida de vocês nesse ano da vida, né, de vocês, que é tão precioso para estarem aí levando o movimento escoteiro para todos os pioneiros, motivando, promovendo, né, que o movimento escoteiro também seja algo bem importante na vida dos jovens. Parabéns e muito obrigada, porque sem vocês não adiantaria ter um monte de pessoas querendo ser mestres, né? Nós precisamos de jovens entusiasmados, comprometidos, que tenham vontade de fazer as coisas. E eu quero deixar uma mensagem para todos do nosso público, as pessoas que são escoteiras e que também os que têm interesse só em entrar no movimento escoteiro. Quero dizer assim que o movimento escoteiro é maravilhoso, ele é uma opção de vida. Não tem como a gente ser escoteiro só nas horas vagas. A gente precisa ser escoteiro 365 dias no ano. Se nós formos escoteiros 365 dias no ano, não vai ter nada dentro do programa educativo, dentro das nossas competências, que seja difícil.
porque tudo é útil para a nossa vida, né? E Baden-Powell disse que a gente precisa deixar o mundo melhor do que a gente encontrou. E é a partir desses projetos incríveis aí que vocês apresentam, é que nós, do movimento escoteiro, no mundo inteiro, estamos deixando o nosso mundo melhor. Então, sou grata à juventude que se dedica e que quer transformar o mundo. Muito obrigada, viu, por vocês existirem. E muito E obrigada a você, Angélica? mestre, por estar aqui nos ajudando, nos orientando, por ter aceitado o nosso convite, né? E estar à disposição do Ramo Pioneiro no Paraná. Muito obrigada. E você, Angélica, Obrigada a você tem vocês. alguma mensagem para os pioneiros mestres deste Paranazão e desse Brasil? Eu, Sim, gente, você. sobre o projeto vou falar sobre o projeto de relevância. Façam, assim, façam. Você entra com um pensamento, você sai com outro. Quando você vê as coisas assim dando certo, meu Deus, é a sensação maravilhosa, é uma sensação indescritível. Você olhando ali e fala, nossa, eu fiz isso, sabe? Tá acontecendo. Você fala, nossa, é maravilhoso. E muda totalmente. Você começa pela insígnia, não, vou lá fazer a insígnia porque eu quero fazer. E você muda totalmente e fala assim, nossa, eu acho que nem era pela insígnia, sabe? Era para fazer o bem, assim, a outras pessoas. Ou a você mesmo também. E é isso, gente. Se dediquem, faça. Você consegue, seja persistente e acredite em você porque vai dar certo. Muito massa, Angie. A minha mensagem, na real, é assim, gente, projetos a gente vai estar o tempo todo fazendo dentro do movimento escoteiro. Então façam projetos que vocês gostam. Não precisa não precisa nem ser, de fato, projeto de relevância que a gente está aqui falando aqui. Eu estou mais aqui para incentivar projetos no geral. Se vocês têm vontade de organizar um acampamento de vikings, façam um acampamento de vikings, chamem outros grupos escoteiros, vamos nos unir, nos conhecer, estar fazendo aí atividades com todos é sempre muito bacana. Eu vejo aí o pessoal de outras regiões aí do Paraná fazendo coisas muito massas e eu fico tipo, ai meu Deus, eu quero participar também, e às vezes eu não consigo, mas a minha mensagem é essa: se vocês têm vontade de realizar alguma coisa, coloquem em prática, né? Comece com a dica da mestra Isabel, coloquem no papel, mas coloquem em prática, porque depois vocês vão lembrar disso e vai ser muito massa, tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês hoje, eu estou muito feliz de a gente ter concluído o segundo episódio de Hovercast. Novamente queria agradecer a vocês dois por estarem aqui, foi muito bacana. E lembrando, qualquer dúvida, nossas redes sociais estão sempre abertas, estamos sempre respondendo. Beleza, pessoal? Então, servir, né? Servir.